Quando a gente menos esperava, aconteceu esse fato que muda bastante, né, as coisas lá na Ucrânia. E o que aconteceu alguns dias atrás, precisamente na madrugada do dia 6 de agosto, foi que a Ucrânia invadiu a Rússia. Nós não estamos falando aqui daqueles raids, né, daqueles ataques em fronteira que aconteceram, vem acontecendo desde 2022 ou 2023, por aqueles grupos de separatistas russos que cruzam a fronteira, atacam de um posto, um conjunto de alvos fácil e depois retrai novamente para o território ucraniano. Né? Esses grupos que tiveram no passado apoio logístico, né, do alto comando ucraniano, muito embora a Ucrânia tente se afastar desse tipo de grupo, dessa vez não foram os protagonistas. Hoje, na nossa situação aqui do dia 16 de agosto de 2024, o que se sabe até o presente momento, porque o governo de Kiev não fala muito sobre o assunto, eles preferem manter o silêncio, a segurança operacional acima de qualquer outro aspecto neste momento. Então a gente não sabe precisamente quantas unidades estão envolvidas. Já se falou até em elementos de 6 brigadas diferentes, mas o comentário mais forte é de que se trata de uma força que tem o equivalente de 2 brigadas, do efetivo de 2 brigadas. Sendo o efetivo de 2 brigadas, a gente pode dizer que, com uma certa segurança, que esse efetivo está entre 1.000 e 2.000 soldados. Tá? Vamos colocar mais próximo dos 2.000 soldados. Com apoio de blindados, como vocês estão vendo aqui na foto, e também com apoio aéreo. Tá? Esse apoio aéreo ainda não está acontecendo na forma dos novos F-16, que a Ucrânia acabou de receber, e já apareceram em diversos vídeos na internet, nas redes sociais, voando, só que em regiões ocidentais da Ucrânia. Né? Eles estavam voando ali nas regiões próximas ao Mar Negro, ao redor de Odessa, principalmente. Então, são, na verdade, voos de treinamento, voos para elevar o moral do exército, não necessariamente missões de combate sendo realizadas por essas aeronaves. Né? Washington, recentemente, hoje, inclusive, revelou que está estudando ceder munições de alto alcance, né, grande alcance para, desculpa, para os F-16. Então, esses F-16 ucranianos, em algumas semanas ou meses, realmente podem entrar em operação com munições de grande alcance. Okay? Mas o que aconteceu na Rússia? Né? O que aconteceu entre Ucrânia e Rússia nesses dias que a gente pode sumarizar? Né? Estamos aqui há exatos 10 dias do começo dessa ofensiva ucraniana, que é a primeira ofensiva ucraniana fora do seu território, né, contra a Rússia. E o que foi essa ofensiva? A gente pode usar, né, com uma certa tranquilidade aqui, o mapa do Deep Space, que é um mapa que vem cobrindo o conflito desde o começo. Né? Como vocês veem, ele é realmente bastante efetivo em demarcar, né, o posicionamento de unidades militares russas. E aqui a gente tem nessas cores verde, né, em verde aqui, são territórios ucranianos que foram, em algum ponto desta guerra, mantidos pelas forças russas. Ou seja, tudo que está verde aqui já teve em posse dos russos, e tudo que está de laranja é o que os russos tomaram desde fevereiro de 2022, quando eles atacaram a Ucrânia. E o que é isso de vermelho aqui? Vermelho é o que a Rússia já ocupava desde 2014, né, quando eles anexaram ali a Crimeia e ocuparam aqui Luhansk e Donetsk. Pelo menos assim, são porções dessas regiões, né, desses oblasts, que a gente chama de oblasts. Você vai escutar muito esse termo oblast, mas oblast quer dizer, de forma mais simples, quer dizer província, estado ou região, tá certo? Então, o que a gente pode aferir
do que aconteceu a partir do dia 6, tá? E lembrando que, como eu falei, o Deep Space, ele cobre muito bem esses aspectos da guerra, porém, ele ficou em silêncio durante os primeiros dias dessa invasão, porque muito provavelmente esse pessoal do Deep Space tem uma ligação com o Ministério da Defesa da Ucrânia. Então, dessa maneira, a gente só tem essas informações aqui de atualização da ofensiva em solo, só foi ter essas informações alguns dias depois. Mas hoje, o que se sabe? O Ministério da Defesa da Ucrânia vem alegando que já está de posse de 1.000 quilômetros quadrados do território russo. E nessa área aqui, como vocês podem ver, em azul é o que é considerado já, com certeza, né, de forma sólida, possessão ucraniana nessa região de Kursk. E o que está em cinza são áreas em disputa, tá? Por que a área cinza é tão grande em relação à área azul? Porque o que o exército ucraniano está fazendo nesse momento é simplesmente fazer uma chicana, né? Fazer um flanqueamento de strongholds, de posições fortes, posições de resistência russas. Lembrando que essas resistências aqui separadas russas, essas posições de resistência separada russas, ainda são de unidades originalmente localizadas aqui na região de Kursk, tá? Com alguns poucos reforços que vieram da região do Donbás. O governo russo ele vem tratando dessa invasão com um secretismo bastante parecido com o que o próprio governo de Kiev vem tratando. Por quê? Cada país vai ter sua razão para tratar isso em segredo, né? Primeiro, a Ucrânia, o segredo deles deve-se, né, ao fato de que é uma operação arriscada, que envolve muito o sucesso baseado na surpresa. Então, ficar dizendo exatamente quantos soldados, quanto de material, quais são os objetivos, o que a gente conquistou hoje, tudo isso é alimentação para o sistema de inteligência russo, né, para que eles possam moldar melhor suas defesas. Nunca se esqueçam que o ambiente de informação, a camada de informação, que é a quinta camada da guerra, né, o cyberespaço e o espaço da informação, ele é uma arma de guerra, então você não pode explorar esse ambiente de forma pouco cuidadosa, sob pena de favorecer as ações do seu inimigo. E por que a Rússia quer manter isso em segredo? Bom, o Putin, sem sombra de dúvida, foi pego completamente com as calças curtas por essa ação aqui. Né? Toda a região de Kursk estava pessimamente mal guarnecida, com pouquíssimo efetivo. Então, o que a gente está vendo nesse momento aqui é a Rússia e o governo de Vladimir Putin tentando colocar panos quentes em cima do que está acontecendo e, inclusive, se recusando a chamar isso aqui de uma operação de guerra. Ele está chamando isso aqui de uma operação de terrorismo ucraniano dentro do território russo. Tá? Como a gente viu também nos últimos dias, os ucranianos vêm capturando um número grande, consideravelmente, né, grande, de prisioneiros, de tropas russas que vêm se rendendo. Os relatórios, né, divergem quanto à natureza dessas rendições, né? Algumas unidades russas realmente colocam uma resistência notável e outras simplesmente levantam as mãos e se rendem aos ucranianos. É o que esses relatos vêm dizendo. Essa operação começou no dia 6 de agosto deste ano, começou a 1h da manhã, né, 1h da madrugada, e essas unidades, elas receberam essas informações. Quando falo essas unidades, a gente não sabe realmente quais são as unidades, tá? O que a gente sabe é que algumas unidades de elite, consideradas unidades de elite do exército ucraniano, estavam envolvidas ou ainda estão envolvidas nessa ação. A gente pode destacar a 82ª Brigada Aerotransportada,
que é considerada uma unidade de elite que vinha sendo mantida na reserva ucraniana, né, em grande medida. Essa unidade, então, que é também armada com tanques, ela possui blindados pesados e também veículos de reconhecimento. Essa brigada, ela cruzou a fronteira com a Rússia na madrugada do dia 6 de agosto, e nessa madrugada eles surpreenderam um grupo de soldados russos simplesmente jogando papo fora, comendo num acampamento, né? Inclusive com luz acesa, fogueira, e eles literalmente passaram por cima desse acampamento, tá? Claro que numa situação desse tipo, né, dessa natureza, o elemento surpresa claramente foi atingido, né? Não havia nenhum tipo de aviso a essas guarnições próximas à fronteira de que existia a menor possibilidade de um ataque ucraniano acontecer, né, e ser desfechado contra eles. O que é que isso mostra para a gente? Isso mostra que a inteligência russa, o serviço de inteligência da Rússia, tomou um de dois cursos possíveis de ação. Primeiro curso de ação que pode ter acontecido: eles simplesmente não viram a concentração de tropas, que não é pequena, tá? Quando a gente fala de apoio de 2 brigadas, né? 2 brigadas é muita gente, e mais elementos de apoio, todos concentrados ali na fronteira, porque é assim que você realiza uma ofensiva. Ninguém viu isso acontecer. Sinaliza que a inteligência russa está mais relaxada do que deveria, né? Ou do que ela quer que a gente pense que ela esteja. Segunda possibilidade é que eles viram isso acontecer e falharam em agir contra essa possibilidade. Falharam em agir, falharam em avisar os níveis superiores, ou pior, né? Os níveis superiores foram avisados e simplesmente não fizeram nada. Seja por descrença de que isso pudesse acontecer, ou simplesmente relaxamento, incompetência. Tá. E o que essa invasão significa, né? Qual que é a extensão dela e o que ela significa? Até o presente momento, 1.000 quilômetros quadrados. Quando vocês colocam aqui em perspectiva dentro do Oblast de Kursk, vocês percebam que o Oblast de Kursk, ou seja, a região de Kursk, está escrito aqui, ó, Kursk Oblast, é bem grande, né? E o ponto máximo de operação das forças ucranianas está em cerca de 1/3 do caminho até Kursk, até a capital, e uma cidade mundialmente famosa, né? Porque é a cidade que nomeia a última grande operação ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial na União Soviética, que foi a Batalha de Kursk, né? A Operação Cidadela. A gente vai falar da Cidadela daqui a pouco, mas deixa eu continuar explicando para vocês o que acontece aqui, então. Nesse mapa do Deep State, como eu já disse para vocês, né, ele vem sendo bastante conservador quanto ao posicionamento de unidades ucranianas na linha de frente, né? Eles não estão seguindo isso em tempo real, como eles seguem em outras partes do front, ou como eles seguiam em outras ações no passado, porque realmente eles estão guardando informação para não prejudicar o decurso dessa invasão, né? Alguns outros mapas mostram posições bem mais avançadas, tá? E a maior parte das informações, na verdade, está vindo de blogueiros russos, aqueles chamados mil bloggers, né, ou military bloggers, os caras que estão lá no Telegram, principalmente, que informam constantemente sobre os updates da guerra. Esses caras estão dizendo que, olha, ucranianos estão agindo em tal cidade, em tal ponto, em tal ponto. Então, a gente aqui no Ocidente, né, a gente aqui no Brasil, está seguindo essa situação com bastante, assim, dependendo bastante desses blogueiros russos, entende?
a gente não está tendo assim, uma fonte de informação mais oficial, vinda da própria Ucrânia, ou mesmo vindo do Kremlin. A gente não tem. Então, estamos baseando-nos quase que exclusivamente nesses blogueiros militares, tá? Que estão cobrindo a situação de forma mais ágil. Mas o que essa ofensiva atingiu até então? Essa ofensiva, ela conseguiu, até o presente momento, prejudicar a logística da Rússia nessa região ocidental toda. O que eu quero dizer nessa região ocidental toda? Como vocês estão vendo aqui, eu vou puxar o mapa um pouquinho mais aqui, para a gente ver que Moscou, né, o Oblast de Moscou, que está bem aqui, ele está a 2 oblasts de distância da Ucrânia, né, ou seja, a região de Bryansk, a região de Kaluga. Aqui em Kursk, né, Kursk está cercada por um lado, pelo lado sul, por Belgorod, pelo lado norte por Bryansk, tá? E também está a 2 oblasts de Moscou, ou seja, o oblast de Orel, ou Oriol, como a gente costuma falar agora, e Tula, tá? Eu estou mostrando isso aqui por conta do seguinte: a Rússia, né, é um país que depende muito, muito, muito mesmo da sua rede ferroviária. Isso é uma herança da União Soviética, né, que priorizava o transporte ferroviário sobre o transporte rodoviário. Então, muito da logística do exército russo na Ucrânia, muito mesmo, quando eu digo muito, realmente a imensa maioria depende de ferrovia. E a malha ferroviária russa, aqui na região de fronteira, eu vou mostrar para vocês aqui, o mapa das ferrovias no Oblast de Kursk, tá aqui, Kurskaya Oblast, tá? Em cirílico. Kurskaya Oblast. Esse aqui é o mapa de ferrovias russas que levam até a fronteira da Ucrânia, que tá aqui, Ucrânia, tá? Essa linha pontilhada e vermelha que vocês estão vendo aqui é a fronteira da Rússia com a Ucrânia. Esse aqui é o Oblast de Kursk, como vocês estão vendo aqui, separado por essa linha menor, né, fronteiriça menor aqui. Aqui em cima está o Oriolskaya Oblast, ou seja, a região de Oriol, como eu falei, mais próxima de Moscou. E aqui no meio, que hubzão central é esse aqui no meio? Está escrito aqui, Kursk, tá? Kursk. De Kursk tem uma ferrovia principal, essa linha mais grossa vermelha, que vem de Orel, tá aqui, que vai para Orel. E de Orel vai para onde? Vai para Moscou, tá? De Orel vai para Tula, que vai para Moscou. Então, essa aqui é a via principal logística que traz armamento, e traz soldado, e traz mantimento e tudo para a guerra, né, na Ucrânia. Vem passando por Kursk, tá bom? E aqui ela segue para Belgorod. Muito bem. Se a gente continuar a ferrovia, o curso da ferrovia, vamos colocar um pouquinho maior aqui para vocês. Se a gente continuar o curso da ferrovia, a gente chega aqui em Tcherenica, tá? Então, aqui nesse hub aqui que vocês estão vendo, né, existem 2 saídas, 2 cabeças de ferrovia. Uma segue para Koreneva e a outra segue para, olha aqui, Sudzha. Koreneva e Sudzha, tá? Então, essa linha que sai aqui desse terminal e passa por Sudzha, ele vai percorrendo todo o setor de fronteira russo com a Ucrânia. É uma linha secundária, não é uma via principal, mas é a linha férrea que percorre toda a área de fronteira com a Ucrânia. Não só na região de Kursk, como também na região de Belgorod, tá? Que está aqui mais ao sul, tá? A partir dessa linha aqui já é Belgorod. Como vocês estão vendo aqui, gente, Como vocês estão vendo aqui, na Belgorod, tá? Então, isso aqui significa que a linha vai para Belgorod. Essa cidade que vocês estão vendo em destaque aqui também, é Sudzha, que está em mãos ucranianas agora. E aqui está o terminal de Sudzha.
E aqui você está vendo Koreneva, tá? Koreneva que vai para essa outra cidade aqui, que é Glushkova, essa outra, 336 aqui, ó, Glushkova, tá? Koreneva, Glushkova. Muito bem, vamos ver agora, lá no mapa do Deep State, como é que isso se desenvolve, como é que isso se desenvolveu. Olha Sudzha aqui, ó. E aqui, vocês estão vendo aqui, ó, nessa região, vocês estão vendo justamente aquela linha férrea que eu mostrei para vocês. Olha aqui, a linha férrea passando. E aqui, nessa região aqui mesmo, ó, vocês estão vendo aqui, está o terminal ferroviário de Sudzha, porque a cidade fica aqui, mas o terminal ferroviário fica aqui, ó. Então, o terminal ferroviário de Sudzha está aqui, vocês percebam que, inclusive, o trilho duplica aqui, ó. É uma estação ferroviária de um certo porte mesmo. Então, a linha ferroviária que margeia a fronteira russa, descendo lá de Kursk e seguindo até Belgorod, hoje se encontra cortada, ok? Não pode ser mais utilizada para a logística do exército russo, o que significa que todo o tráfego vai ter que ser redirecionado lá atrás para uma região mais na retaguarda. E o que também significa que unidades trabalhando, atuando aqui na fronteira terão sua logística mais dificultada. Tá? Se não pode utilizar os trens para chegar até aqui, todo o suprimento vai ter que vir em caminhão. E a gente sabe que existe um déficit muito grande de transporte sobre rodas dentro do exército russo, certo? Tá, e tem a outra linha também, né? Koreneva, que falei com vocês, que ainda não se encontra aqui, ó, completamente em mãos ucranianas, tá? De acordo com o mapa do Deep State. Mas olha a área em conteste aqui, ó, a área sendo contestada. E aqui está a linha férrea de Koreneva, tá? Olha aqui, ó. Ela passa aqui, ela está no limite, tá vendo? Limite da área contestada. Só que aqui e aqui, e particularmente aqui embaixo, todo esse setor da linha de frente ucraniana aqui, ó, que chega até esse rio Seim aqui, ele já se encontra também sob controle ucraniano. Ou, pelo menos, vulnerável a ações ucranianas, porque é o que a gente está vendo. Bom, o que a gente pode presumir, então, é que o transporte ferroviário, logístico, que leva esses bens, que leva esse material de guerra para a região de fronteira, já se encontra bastante prejudicado por essa ofensiva aqui. Vamos agora para outra situação, que é aqui em Sudzha, né? Por que Sudzha é tão importante? O pessoal falava que Sudzha era a antiga capital da Ucrânia a Ucrânia em 1917, né? Pós-czar, da época czarista, logo depois que a Rússia czarista, o Império Russo foi desfeito, brevemente existiu um Estado ucraniano, né? Antes de ser absorvido pela nova União Soviética, e a capital não era Kiev, era Sudzha, por um certo tempo. Então, mas não é só essa a justificativa, ou se essa justificativa foi minimamente levada em consideração, mas Sudzha também é um ponto logístico importante. E isso não é levar adiante algo que não tem importância, não, porque realmente é importante, tá? Por quê? Porque o gás que vai alimentar a Europa, o gás natural russo que passa pela Ucrânia para alimentar a Europa, ele passa por Sudzha, tá? Basicamente, todo o gás russo que segue para a Europa atualmente está passando por Sudzha, tá? O que a gente pode dizer para vocês com uma certa precisão? Que hoje a Ucrânia detém o controle, que é o mapa dos gasodutos russos que passam por Kiev, tá? Eu sei que vocês estão vendo outros gasodutos aqui, mas o que a situação atual nos diz é que, as fontes nos dizem, é que todo o gás que vem aqui, ó,
alimentar a Hungria, a Eslováquia, alguns países que ainda estão importando gás russo, né, na Europa, estão passando sim por Súdia, por esse terminal aqui, ó. Claro que existem outros gasodutos que passam pela Bielorrússia, que também estão alimentando a Europa, mas o gás russo que passa pela Ucrânia tem que obrigatoriamente passar pelo terminal de Súdia, ok? E aí, tem outra coisa para poder mostrar para vocês aqui, ó, que é isso aqui. Isso aqui é a estação de medição e distribuição de gás natural de Súdia. Essa foto é do dia 31 de julho, né, de 2022. Já existia lá o conflito, claro, mas ela estava intacta. A Ucrânia não tinha atacado, claro. E essa aqui é a cara da estação naquela época. Olha aqui o que aconteceu com a estação aqui, ó, no dia 11 de agosto, tá? Olha o dano que foi causado pelo ataque ucraniano a essa estação de medição e distribuição de gás. Então, é bem possível também que os ucranianos já tenham prejudicado o funcionamento desse fornecimento de gás, tá? Para esses países europeus que ainda estão comprando o gás russo, certo? E agora, deixa eu falar para vocês, voltar aqui no Deep State e fazer uma curiosidade, levantar aqui um paralelo, que é essa operação de 2024, né, que o pessoal está chamando de Segunda Batalha de Kursk, tá? E quando você escuta aí que é a Segunda Batalha de Kursk, e fala, nossa, tá tão longe de Kursk. Lembre que a primeira Batalha de Kursk, em 43, também nunca chegou perto de Kursk. Chama-se Batalha de Kursk porque é a região de Kursk, não a cidade de Kursk, tá? Região de Kursk, não a cidade de Kursk. E como eu falei, um efetivo de 2 brigadas é muito, infimamente menor do que a Batalha de Kursk, de 43, entre o exército alemão e o soviético. Nós, para entendermos isso, temos que puxar o mapa, olha só, puxar o mapa para essa visualização aqui, ó, para esse nível de visualização aqui. Olha o tamanho das ações ucranianas até o presente momento, tá? 43, os alemães estavam de posse de Orel e estavam de posse de Kharkiv, tá? Aqui embaixo, ó, Orel e Kharkiv. E claro, essa região toda aqui era deles, né? Briansk, Sumy, tudo isso era deles. Então, o que existia aqui, e vocês podem imaginar comigo aqui, a linha, ó, ela vinha daqui de cima, era quase que uma linha norte-sul mesmo. Ela vinha daqui de cima, passava por Orel, e aqui, ó, bem aqui na região sul de Orel, norte de Kursk, ela fazia um bolsão aqui para frente, ó. Ela fazia o quê? Um saliente, na verdade, um saliente aqui para frente, na frente de Kursk. Esse era o famoso saliente de Kursk que o Hitler queria eliminar, tá bom? Então, aqui nessa região, foram comprometidas forças na casa de 800 mil homens. 800 mil homens da Wehrmacht contra 2 milhões de soviéticos. 2 milhões de soviéticos, soldados do Exército Vermelho. Você imagina isso? 800 mil alemães contra 2 milhões de soldados soviéticos. Só no lado alemão eram 12 divisões blindadas. 12. Então você imagina que é uma coisa imensamente maior do que o que está acontecendo nesse momento, tá? E inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó. Inclusive, olha só, Kursk, Prokhorovka. Olha Prokhorovka, onde é que está aqui, ó. Você sabe o que é Prokhorovka? É um vilarejo onde aconteceu a maior batalha de blindados da história, tá? Então, olha a distância de Prokhorovka para Kursk. Então, nesse caso aqui, a gente não pode traçar assim, um comparativo como se fossem equivalentes, porque a atual operação é muito menor do que aquela de 1943. Tá?
Para a gente terminar aqui, a gente tem que dizer que, sim, os russos continuam se movimentando no terreno lá no Donbass. Esse aqui é o dia 15 de agosto, ou seja, ontem, né? Mas se a gente voltar aqui para o dia 14, particularmente, vamos voltar lá para o dia 13, vocês vão prestar atenção aqui, como é que os russos eles avançaram nessas últimas 48 horas. Veja bem aqui, avançaram aqui numa área que é considerada disputada, mas logo depois eles tomaram um terreno de alguns quilômetros quadrados na data de anteontem, tá? Então, para hoje, já temos estabilização, assim, não temos novidade, mas aconteceram ofensivas de forma normal, né? Putin, inclusive, disse que o passo da ofensiva ficou 2 vezes mais rápido, né? Na verdade, não 2 vezes mais rápido, 50% mais rápido, tá? Justamente porque, digamos, não tem mais reservas ucranianas na área. Isso aí resta a gente saber a veracidade nos dias que vão acontecer ainda, tá bom? Mas a Sala de Guerra vai te manter informado agora do conflito de forma frequente aqui na Sala de Guerra 2, então fica com a gente aí para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Aquele abraço e a gente continua te informando aqui.